Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos à Festa do Livro, da Leitura e da Literatura. Sou Maria Mortati, escritora, pesquisadora e professora na Universidade Estadual Paulista, Unesp, e membro da diretoria da União Brasileira de Escritores. Coordeno as mesas de debates do projeto Feiras do Livro, do Grupo Editorial Scortese, que edita, imprime e comercializa livros desde 1982, e faz parte do seu DNA publicar livros, promover concursos literários, realizar recitais e leitura de textos, participar de feiras e bienais do livro, organizar antologias literárias de novos autores, promover palestras e oficinas sobre o livro e a arte de escrever, trabalhar pela formação de bibliotecas e fomentar o hábito da leitura. Dando sequência às mesas de debates que se realizam desde o dia 11 de novembro de 2020, teremos hoje a penúltima das nossas mesas, a mesa 11, a eficácia do papel na leitura e na aprendizagem. Os debatedores, mediados pelo professor Manteigas, apresentarão estudos e pesquisas que mostram por que o que está impresso tem maior retenção em nosso cérebro e é mais facilmente gravado em nossa memória, sendo, portanto, mais eficaz para a aprendizagem e em qualquer processo de leitura. O mediador, Manuel Manteigas de Oliveira, é diretor técnico da Two Sides e da Associação Brasileira de Encadernação e Restauro. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e em Química pela Escola Superior Oswaldo Cruz. É técnico gráfico pela Escola Senai Teobaldo de Nigris, tem especialização pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade Chemnitz, na Alemanha. Foi diretor da Escola Senai Teobaldo de Nigris, é jurado de prêmios internacionais de qualidade gráfica e palestrante nacional e internacional. A debatedora, Solange Novaes Costa Petrosino, é diretora acadêmica da Editora Moderna, é graduada em Biologia e Pedagogia, pós-graduada pela Universidade de São Paulo e pelo ICEVEC, Instituto Superior de Educação Veracruz, Professional and Self-Coach e Leader Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching, com 30 anos de experiência em educação como professora, coordenadora e diretora. É integrante do Conselho Editorial da revista Educatrix e diretora do ICLOC, Instituto Cultural Lourenço Castanho. O debatedor, Felipe Poletti, é diretor editorial da Editora do Brasil, graduado em Comunicação Social, Jornalismo e com especialização em Literatura, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atua no mercado editorial de livros didáticos, paradidáticos e literatura infantil e juvenil desde 2001. Após a fala desses nossos ilustres convidados da mesa 11, será aberto espaço para perguntas e comentários do público, que podem ser feitos por escrito ou por meio de inscrição para comentário ou pergunta oral. Sempre pedimos que respeitem aproximadamente 1 minuto para cada pergunta e 3 para cada resposta. Ao final da mesa, da apresentação de vocês, será sorteada uma caneca comemorativa do evento. E já pedimos à pessoa sorteada que não esqueça de deixar o seu endereço anotado no chat. Os vídeos com gravação dessa e das demais mesas estarão todos disponíveis no canal YouTube da TV Livro Scortese, e divulgaremos essa informação. Bem, agradeço também em nome do Grupo Editorial Scortese aos nossos convidados desta noite pelo aceite, para estarem aqui e trazerem suas contribuições para debate sobre um tema sempre muito atual e, sobretudo, nesses tempos. E também agradeço a todos que participam conosco desta festa. Convido também a participarem da mesa de amanhã, dia 11/12, que será a última mesa dessa rodada até aqui, este momento, e de toda a programação das Feiras do Livro Scortese. A festa continua. Bom trabalho e fecundas reflexões a todos. Com a palavra, Manuel Manteigas de Oliveira. Boa noite, obrigado a todos. Prazer estar aqui com vocês. Compartilhar uma tela aqui, porque, além de mediar, eu vou, na verdade, fazer também uma intervenção um pouco mais longa. Pronto.
Bom, eu represento a ONG Two Sides, é uma ONG internacional, né, que se dedica a desfazer enganos, mitos a respeito do impacto ambiental da mídia impressa e também da eficácia da mídia impressa, daí o nosso interesse nessa discussão a respeito da eficácia da mídia impressa na educação. Então, é muito comum, é muito disseminada a crença de que o papel é ruim para o meio ambiente, enquanto que, na verdade, o papel é um dos produtos verdadeiramente sustentáveis que a gente tem à disposição. O Society, ele está no mundo inteiro, a gente, eu, Fábio, Heloísa, outras pessoas que estão aqui também nessa sala, trabalham para o Society do Brasil e América Latina. Tá? Hoje nós estamos em 5 continentes e 23 países, combatendo o greenwashing, que é a propaganda enganosa que usa argumentos ambientais para induzir as pessoas a deixarem de usar a mídia impressa. Né? E, além disso, de combater o greenwashing, a gente também tem uma ação proativa no sentido de divulgar as vantagens da comunicação impressa. Bom, este é um mapinha aqui do mundo, mostrando onde nós estamos, e é uma lista de países, dos 23 países onde nós estamos hoje atuando. Todos esses países têm atuação de Two Sides. A América Latina é mais recente, começou poucos meses atrás, nós estamos estruturando todo o trabalho aqui na América Latina. As nossas mensagens, a nossa comunicação, ela está baseada nesse círculo aqui virtuoso. Nós acreditamos no consumo responsável, a partir de uma impressão de livros, revistas, embalagens responsável, a partir de matérias-primas produzidas de forma responsável, papel, cartão, papelão, que vem de insumos responsáveis também, árvores plantadas, e não, ao final de tudo a gente incentiva o descarte responsável desses materiais todos. Livros a gente incentiva que as pessoas guardem conforme suas bibliotecas, mas outros materiais que são descartáveis, a gente incentiva o descarte correto. Aqui tem alguns exemplos do que a gente considera greenwashing, né? Por exemplo, quando alguém diz, olha, a gente está preservando árvores porque reduzimos o consumo de papel, como está dito aqui, né? Ou como está dito aqui, está praticando greenwashing, porque, na verdade, todas as árvores que a gente usa para fazer papel, celulose, papel, são plantadas para essa finalidade. Não existe nenhum desmate, né? Por conta de fabricação de papel. Tá? Na verdade, todos os dias no Brasil, por exemplo, são plantados o equivalente à área de 500 campos de futebol. No Brasil se usa eucalipto e pinos, cultivos de eucaliptos e pinos que vão ser matéria-prima para a fabricação de celulose e de papel. Né? A gente vê aqui nessa foto uma área de plantio de eucalipto combinada com uma área de preservação de mata nativa. Então, eucalipto e pino são espécies exóticas, elas não existem nas matas nativas brasileiras. Então, não tem nem lógica alguém pensar que as indústrias de celulose de papel, nós do segmento de comunicação impressa, que a gente promove algum tipo de desmatamento, porque nem tem eucalipto na mata nativa para ser desmatado. Né? Mas, além desse cultivo, dessa origem renovável da matéria-prima do papel, o segmento de celulose e papel, comunicação impressa, se dedica fortemente à preservação. Então, para cada hectare plantado de eucalipto ou de pinos, o setor conserva 0,7 hectares de matas nativas. Isso é muito mais do que a lei exige. É um esforço voluntário do setor para contribuir com a preservação ambiental. As pessoas também têm dúvidas a respeito da energia consumida na fabricação do papel, né? Da celulose, do cartão e isso tudo. Mas o fato é que plantar árvores é uma das melhores maneiras que a gente tem para mitigar os efeitos climáticos, as mudanças climáticas. As árvores, ao crescerem, sequestram o carbono da atmosfera no processo de fotossíntese e devolvem oxigênio. Então, ao plantarmos 500 campos de futebol por dia de novas árvores, nós estamos fazendo uma contribuição enorme ao meio ambiente, ao combate às mudanças climáticas. Né? Aqui são dados, números que mostram o que isso representa em termos de estoque de carbono equivalente. Carbono equivalente é uma medida que serve para comparar diferentes dados do efeito estufa. A gente sabe que o principal deles é o dióxido de carbono, CO2, mas há outros também que são convertidos para efeito de cálculo no impacto que o CO2 causaria. Né? Então, olha só, os 9 milhões de hectares que as indústrias de base florestal, incluindo celulose e papel, com 3,2 milhões de hectares, esses 9 milhões, que esse segmento de florestas plantadas
cultivam, mantêm fora da atmosfera um estoque de 1,9 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. E os 5,9 milhões de hectares de matas nativas que são conservados representam outros 2,6 bilhões. Para a gente ter uma ideia do que esses números representam, segundo o Observatório do Clima, em 2019, todas as atividades do Brasil, tudo, emitiu 2,17 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, é uma contribuição muito relevante. Quando a gente consumir um livro, um jornal, uma embalagem de papel, aquilo é carbono que a gente tem na mão, que foi retirado um dia da atmosfera. Bom, outro mito, né, é que o papel produz muito lixo. Tá? Vamos ver qual é a verdade. O papel é um dos produtos mais reciclados do mundo. Esses são números brasileiros, o Reciclagem 2019, da Associação Nacional dos Aparistas de Papel. Taxa de reciclagem no Brasil de papéis em geral, 67%. Papéis de embalagem, 76%. Tem fontes que indicam mais de 80% de reciclagem de papéis de embalagem. Então, o papel é um dos produtos mais reciclados do mundo. No Brasil, só perde para o alumínio. E essas taxas tendem a aumentar, né? Tem um limite técnico do que é possível reciclar, porque certos papéis não são recicláveis, mas dá para chegar aí, tranquilamente perto de uns 80% de taxa de reciclagem. Outro mito muito ligado à questão do plantio de eucalipto é que a cadeia produtiva do papel consome muita água. Aí existe aquele mito do eucalipto como deserto verde, e muita gente aponta que há quantos centenas de litros de água que seriam necessários para produzir uma resma de papel. Bom, qual é a verdade? Na fabricação do papel e da celulose, de fato, usa-se muita água. Só que essa água ela não desaparece no processo, né? Uma parte dela é reutilizada no próprio ciclo, outra parte é devolvida às fontes de onde ela foi retirada inicialmente, e ela é devolvida tratada, com boa qualidade, segundo os requisitos da CETESB, até melhor do que os requisitos que a CETESB estabelece. Então, isso que volta para os cursos d'água de onde foi obtida a água inicial, é 93% do que foi utilizado. Uma outra parte é devolvida na forma de vapor. Então, na verdade, quase 100% da água permanece na natureza de alguma maneira, né? Ela não fica incorporada no papel, na celulose e se perde, não existe isso. E aqui eu não vou me demorar muito nisso, porque é mais complexo, mas são vários estudos. Aliás, quem tiver interesse pode se comunicar conosco em Tio Sites, ou então através da organização deste evento, da Escortece, da editora, e a gente pode mandar links para vários estudos, informações mais detalhadas com as referências das afirmações que nós estamos fazendo aqui. Aqui é só para mostrar vários estudos que demonstram, que comprovam que o eucalipto, pinos plantados de forma correta, com manejo correto, nos locais corretos, não apenas não secam o solo, tá? Como ajudam a recuperar solos que estavam esgotados, ajudam a recuperar recursos hídricos de solos que estavam ressecados. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, nós temos plantado para a produção de celulose e papel unicamente 3,2 milhões de hectares. Segundo a MEP Biomas, uma plataforma que estuda o uso da terra no Brasil, existem hoje 45 milhões de hectares de pastos degradados. Não estão em diferentes graus, desde pastos em início de degradação até pastos severamente degradados. Então, né, só o que tem de terra que foi estragada por outros usos é muito mais do que os míseros 3,2 milhões de hectares que a gente usa para plantar árvores que vão virar livros, né, livros físicos. Bom, e outro mito, né? E aqui a gente lembra das opções dos e-books, não somos contra e-book, a gente acha que tudo que vem somar a necessidade de comunicação do ser humano é muito bem-vindo, né? Eu leio livros no celular, leio livros no computador, não tenho nada contra, prefiro livro em papel, mas não temos nada contra a mídia eletrônica. Mas não é verdade que a mídia eletrônica é mais ecológica do que o papel, necessariamente. Não há estudos conclusivos sobre isso, na verdade. Então, ninguém pode afirmar isso sem estar possivelmente incorrendo num grave erro. Vamos ver.
Esses são referências a estudos da Yale University e do Greenpeace. E aqui é um link que eu não vou rodar agora, mas a gente pode disponibilizar para quem quiser, um vídeo da BBC sobre o mesmo assunto. Isto aqui à esquerda é um centro de processamento de dados gigantesco. Um dos vários centros de processamento de dados espalhados pelo mundo que constituem a famosa nuvem, que parece uma coisa inocente, que hospeda os nossos posts de redes sociais, essa coisa toda, né? Bom, isto gasta uma energia absurda, enorme. Segundo o Greenpeace, este setor já consome 7% de toda a eletricidade do mundo. E segundo a Yale University, esse estudo aqui, esse setor consome tanta energia elétrica quanto o segmento de aeroaviação, de aerotransporte, né? O setor de aviação, né? E se a gente pensar que esses centros estão localizados na América do Norte, na Europa, na China, na Rússia, a gente vai lembrar que a matriz energética dele é basicamente queima de combustíveis fósseis. É isso que esse vídeo da BBC mostra, né? Então é uma pegada ambiental muito forte, muito grande. E aí a gente lembra também do lixo eletrônico, né? Que está crescendo numa velocidade assustadora a produção de lixo eletrônico. Então, enquanto o livro, as embalagens de papel, as revistas, os jornais são descartáveis, e aquilo que não é descartável é biodegradável, porque é uma matéria orgânica, o papel veio da árvore, veio da natureza, e para a natureza vai voltar, né? Então, aquele percentual que não é reciclado é biodegradável. Ao contrário do lixo eletrônico, olha, 53, quase 54 milhões de toneladas de lixo eletrônico foram produzidos em 2019, segundo The Global E-Waste Monitor, que é um órgão ligado às Nações Unidas, né? E crescendo muito. E esse lixo aqui é muito pouco reciclado, muito difícil de reciclar e muito rico em substâncias tóxicas de diferentes tipos. E aí a gente entra numa outra questão, um outro mito que vai remeter exatamente ao tema principal da nossa mesa hoje, que é a eficácia, a eficiência da mídia impressa em papel, né? Há várias comprovações de que as pessoas preferem a comunicação impressa e não a comunicação digital. Esse aqui eu vou citar um estudo, tudo isso é público, é disponível, Retratos da Leitura no Brasil, um estudo feito a cada 4 anos, essa é a 5ª edição, pelo Instituto ProLivro, que é parceiro de Two Sides, aliás, também, né? Foi encomendado ao IBOP, essa pesquisa, é muito complexa, eu só selecionei alguns poucos slides, mas aqui mostrando a preferência das pessoas depois de tantas décadas, mais de 20 anos, com o livro eletrônico e os e-books e os e-readers, né? Ainda as pessoas continuam preferindo ler livros em papel, 67% no Brasil. 16% lê ambos, apenas 17% leem apenas livros digitais. E quando a gente vai para a literatura, esse índice de preferência sobe para 70%. E nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Oriente, são números parecidos. Depois de um boom, quando o livro eletrônico foi lançado, teve um crescimento exponencial, ele entrou em instabilidade e decresceu, e o livro impresso voltou a subir e voltou a ganhar espaço no mercado no mundo inteiro, né? Aqui um outro, esse aqui eu vou pular, porque nós não estamos com muito tempo, né? Aqui, esse é mais antigo, também do Instituto ProLivro, mas é de 2016, porque a pesquisa desse ano não repetiu essa pesquisa aqui, essa verificação. Mas não acredito que tenha mudado tanto de 2016 para cá, porque a gente sabe que a venda de e-books não cresceu exponencialmente. Cresceu bastante agora durante a pandemia. A pandemia incentivou bastante a venda de livros eletrônicos. Mas em 2016, na média, os livros digitais eram responsáveis por apenas 1,09% do faturamento, que tenha crescido muito, que tenha multiplicado por 3 ou 4 esse faturamento. Ainda é muito pouco, né? Não chega nem de longe a ameaçar os livros impressos. Depois a gente tem uma série de slides aqui, a gente vai disponibilizar tudo. Bom, vocês vão ver depois a reprodução da gravação dessa mesa vai estar disponível, né? Então, aqui tem várias mensagens mostrando a retomada do mercado de livros impressos, né? Isso aqui é de uma pesquisa do Market Research, aqui da Publish News, uma plataforma brasileira muito
muito rica em informações, é de 2018. Estados Unidos, livros impressos continuam subindo, enquanto os digitais caem. Né? Aqui uma referência a catálogos, já na área publicitária, os catálogos sendo retomados também, voltando à moda os catálogos impressos, porque eles vendem, a mídia impressa vende bem. Aqui também sobre catálogos, os millennials estão mais interessados em catálogo do que as nossas avós estavam. Né? E aqui uma pesquisa de Two Sides, encomendada da empresa Toluna, realizada em mais de 10 países, mais de 10.000 entrevistados, com vários indicadores também, mostrando a preferência das pessoas. Estou indo rápido, depois vocês, por favor, olhem com calma isso na repetição. Né? Vários números mostrando a preferência das pessoas. Então, a gente vê um mundo em que mídia eletrônica e mídia impressa vão coexistir, assim como a gente convive ainda com várias outras mídias que nunca desapareceram, apesar de todas as profecias, né? De desaparecimento de cinema, de televisão, disso, daquilo, de rádio, tá? Né? Eu brinco, às vezes, dizendo que a primeira mídia do ser humano era a parede das cavernas, né? Bem lá nos primórdios da humanidade. E eu brinco, assim, fazendo uma analogia, que até hoje essa mídia existe. A gente sai pela rua de uma grande cidade e vê os muros pichados, o que não é bonito, vamos combinar, mas vê muros grafitados também em lindas obras de arte. Então, até a parede como mídia permaneceu. Então, não há a menor hipótese de que o livro um dia vai ser substituído, na minha opinião, né, na opinião de Tussauds e de muitas pessoas, de que ela vai ser substituída pelo livro eletrônico. E agora, então, eu deixo, né, para os nossos especialistas em livros para educação assumirem a palavra. Muito obrigado. Eu que começo, né? Vou compartilhar também com vocês. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Maria, obrigada pela acolhida. Manuel, pela introdução. E Felipe, pela partilha aqui no debate que a gente vai fazer agora. A gente tem uns 20 minutos para eu fazer uma explanação com vocês. Então, eu vou passar rapidamente, depois a gente vai ter um espaço melhor para a gente conversar. Como já foi apresentado, trabalho na Editora Moderna e esse é um dos projetos da Editora Moderna, do Grupo Santillana, que eu faço parte, compartilha, que eu trago, aliás, ele essencialmente, ele é a introdução à tecnologia e eu acho bacana de trazer essa discussão de como a tecnologia convive com esse ambiente digital. Então, a proposta hoje de conversar é essa eficácia do papel da leitura na aprendizagem especificamente. Deixa eu só tirar aqui. Quando a gente fala de leitura, a gente tem que entender que a leitura não é inata. E se ela não é inata, eu gosto muito dessa citação do Henrique e do Esteban Collins, que ele vai trazer: estamos em uma fase diferente de evolução. O futuro da vida está agora em nossas mãos. Já não se trata apenas de uma evolução natural, mas de uma evolução guiada pelo homem. A gente sofria, para quem entende o processo evolutivo, a gente sofria muito impacto do ambiente nas transformações evolutivas a partir das mutações. Hoje, as transformações que a gente vê estão muito orientadas pelo meio cultural. E isso tem relação direta com o que eu vou falar e o impacto da tecnologia. Quando a gente fala da leitura, ela envolve aspectos emocionais, óbvio, a gente traz memórias positivas do ato da leitura, quando alguém leu ao dormir, ela nos ajuda, até Antônio Cândido fala da literatura como organizadora do caos, porque ela ajuda a gente a organizar essas nossas emoções, então ajuda a gente a enfrentar emoções, a lidar com experiências emocionais, ela transforma a nossa visão do mundo a partir da ampliação do repertório, ela ajuda a nos conhecer, no autoconhecimento, porque através das histórias a gente vai se entendendo, vai conhecendo, e ela promove, obviamente, também a empatia. Também tem alguns outros aspectos socioculturais da leitura, obviamente ela vai te trazer um repertório que permite que você faça uma comunicação mais efetiva com os seus interlocutores, porque você se apropria de patrimônio cultural, você se apropria da estética da leitura, você amadurece através da leitura e promove também a desigualdade social, porque através da leitura você empodera as pessoas para a sua inserção social. Um pouquinho ledinho para passar.
E aí eu quero entrar também no aspecto cognitivo, né? Quando a gente faz a leitura, a gente, como não é um ato inato, todo o processo cerebral que acontece, ele reensina o cérebro, as estruturas cerebrais para se apropriar dessa linguagem. Então, quando a gente está fazendo uma leitura, não é simplesmente a decodificação da palavra escrita, do símbolo que está lá, seja imagético ou seja verbal. Você tem um processo de relações que você estabelece com essa leitura, com esta linguagem. Então, quando você tem, durante o processo da leitura, o que você faz é estabelecer relações, fazer inferências, levantar hipóteses, uma série de processos cognitivos ao fazer a leitura, além do próprio ampliação de repertório. Quando a gente fala da passagem do livro impresso para o digital, primeiro que a gente, na história do livro, principalmente no Brasil, ele acontece de uma migração do impresso simplesmente na transformação, na digitalização desse livro. O que não é, quando você fala de uma experiência leitura no digital, você tem que pensar na estrutura do livro, é outra maneira, é outra experiência. Por isso que a experiência também é muito ruim quando você faz isso e transforma, como eu estava falando de um reader, que é simplesmente o livro, a experiência não é agradável. Ele tem uma outra proposta, uma outra proposição. Como o cérebro da gente não foi programado para ler ou escrever, ao longo do processo da vida, para se apropriar dessa leitura e da escrita, existe uma transformação cultural bastante complexa, porque envolve vários elementos cerebrais de aprendizado, de plasticidade cerebral, não é evolução, a gente não está falando disso, de um processo de plasticidade cerebral em que o seu cérebro aprende como fazer ou decodificar, ou se comunicar, ou escrever, ou ler, ou entender aquela simbologia toda que está lá. Por isso ela não é um processo natural, ela surge a partir do letramento, da alfabetização e do letramento, é um processo cultural, e o cérebro precisa de 17 áreas para organizar a leitura e aí 4 mais ainda para fazer da escrita. Essa informação é da Elvira Brandão, que é uma neuroeducadora que traz essas informações. Quem quiser também procurar, acho que são 2 referências importantes, até uma Pantano e Elvira, para se aprofundar nesses temas. E quando a gente fala de alfabetização, mais ainda você precisa de um cuidado com esse processo. A escrita é muito importante, a questão motora, a letra cursiva, não é simplesmente porque você vai fazer a letra, ela envolve um processo cognitivo de compreensão do traçado que faz com que você organize cerebralmente e se aproprie da linguagem da simbologia escrita. Quando professores estão alfabetizando crianças, que passa o dedinho, que cola a lã na letra, isso são todos processos cognitivos para ajudar a você a envolver, que envolve esse processo todo de apropriação dessa simbologia, desses códigos leitores, né? Cada mídia que você tem, qualquer suporte de texto que você tenha, seja impresso, seja digital, ele sempre vai favorecer alguns processos cognitivos em detrimento dos outros. Então, as experiências de leituras em diferentes mídias, ela já é diferente. Ler na televisão é diferente, ler um livro digital é diferente, ler um livro impresso, cada um dele tem processos muito distintos. Quando a gente fala de uma leitura normalmente uma leitura digital, ela envolve processos muito mais rápidos, leituras mais sucintas, uma linguagem que é mais hipertextual do que linear, e tudo isso faz com que você tenha uma experiência muito mais superficial do que de aprofundamento, de desenvolvimento de habilidades cognitivas de nível superior. Então, quando a gente está fazendo uma leitura no livro impresso, ele favorece você desenvolver pensamentos mais complexos, habilidades cognitivas mais complexas e permite que você faça uma reflexão, trabalhar mais a imaginação, a empatia. Isso é chamado de leitura mais profunda. Quando você faz na leitura digital, as pessoas tendem a fazer uma leitura mais superficial e porque toda vez que você vai ler, ela não é necessariamente cartesiana e linear, você acaba fazendo uma leitura muito mais em rede, isso faz com que você renove a sua atenção e não aprofunde nenhuma informação. Então, ao mesmo tempo que você ganha um grande repertório, você não consegue desenvolver
competências cognitivas dentro dessa leitura profunda. Quando a gente fala da construção, que eu já comecei a falar um pouquinho da construção desse cérebro leitor, a gente usa, não sei se o quanto você conhece sobre plasticidade cerebral, mas o nosso cérebro, ele vai aprendendo, vai sendo moldado e pode fazer determinadas funções. Existem até algumas áreas do cérebro que aprendem a fazer, talvez com um pouquinho menos de habilidade, quando uma outra é lesionada. Vocês já ouviram falar de pessoas que sofreram acidentes cerebrais, ou com um tiro, com alguma lesão cerebral, você consegue ensinar as outras partes longamente, demora muito tempo, não é profundamente, mas você consegue ensinar outras partes a fazer a mesma função. Isso se chama plasticidade cerebral, que é essa capacidade do cérebro que você... ao mesmo tempo que ele também não se regenera, a gente não regenera o sistema nervoso, mas ela também faz com que você possa ter um ajuste, e aí, obviamente, tem uma limitação, tem uma capacidade, mas que também possa ir além do que foram as suas funções originais. Quando a gente fala do processo evolutivo, a gente não estava falando de leitura. Existem muitas coisas que são inatas da sucção, que o cérebro já sabe fazer, mas a leitura não é. Então, quando o que você lê, como depende do que você tem de sistema de escrita, de conteúdo, você acaba sendo moldado, então não é só também o símbolo da escrita, mas o que você lê, que conteúdo que está ali, as compreensões que você faz a partir disso, vai moldando o seu cérebro, onde você lê, ou seja, o suporte da leitura, se é no impresso, se é TV, se é imagético, se é uma revista, e ele também é moldado pela maneira que você é formado, instruído para fazer essa leitura, o quanto você realmente consegue se apropriar do que a gente chama de letramento, que é a ampliação desse universo leitoras, além de uma decodificação de um sistema de escrita. Quando a gente tem muita informação, o que o nosso cérebro faz é fazer um pouco uma limpeza disso. A gente tem uma capacidade de memória, a gente lê, se apropria da informação, estabelece relações. Ausubel fala de sistema que ele chama de ancoragem, subsunsores, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas é como você pega a informação e como ela vai ser depositada, como ela vai estabelecer relações dentro do seu cérebro. Tudo aquilo que você consegue fazer links com o que você tem, você consegue ampliar a sua memória. Aquelas informações que não criam vínculos, elas acabam sendo informações que são perdidas, ainda bem, porque imagine a gente lembrar de tudo que a gente já viveu. Então, uma leitura mais profunda, ela faz com que você estabeleça links, e isso faz com que você tenha uma outra capacidade de conhecimento, e isso é que faz com que você tenha capacidades intelectuais mais consistentes. Quando a gente vai para o uso de telas, tem muitos estudos que falam que até muitos, e bastante consistentes, facilmente você busca isso em qualquer fonte, de informações sobre o uso de telas na faixa etária muito inicial. Primeiro porque a gente tem uma poda neural, né? De 0 a 2 anos de idade, a gente nasce com muitas conexões, e o nosso cérebro é como se fosse um jardim, que não está podado, que é uma grama, e que as pessoas vão andando, e conforme vão andando, vão criando caminhos. O cérebro faz isso. Quanto você estimula, ele vai criando esses caminhos. E os caminhos que você não usa, ele elimina, porque se a gente não eliminar, a gente ficaria até num processo esquizofrênico, cerebralmente prejudicial. Então, a gente precisa desse processo. Por que nasce com tudo? Para justamente você ser estimulado, por isso que é interessante você desenvolver cheiros, as crianças ter muita ampliação da capacidade sensorial, ter interação. Então, todos os estudos que vocês podem observar, eles falam que de 0 a 2 anos, o uso da tela deve ser sempre com a interação de um adulto, que vai fazer uma pergunta, porque não é só a recepção. Porque quando você lê por numa tela que você tem um bichinho pulando, criança brincando, uma musiquinha, a criança fica até entretida, mas a única atividade cerebral que ela tem é de absorção da informação, de captação dessa informação. Ela não consegue estabelecer relações. Como você faz para estabelecer isso? Uma mediação. Você vai perguntar, olha, quem é esse aqui? Como chama esse aqui? Esse bichinho, o que acontece? Olha aqui.
toda vez que você está fazendo isso, você está trabalhando de uma poda neural mais assertiva e não equivocada se ela tivesse simplesmente sendo passiva no consumo dessa informação. Por isso, até 2 anos de idade, todos os estudos recomendam que se a criança tiver contato com a tela, que seja através de uma interação. De 2 a 5 anos de idade, a gente está com 90% dessas conexões neurais mais estruturadas, começa a desenvolver as funções executivas, que não vão entrar aqui, mas também tomar um cuidado, porque é aqui que a gente pode desenvolver uma dependência tecnológica, e isso acontece não só com games, mas uma dependência tecnológica, que quase todos nós já temos um pouquinho, cada vez que fica sem um celular, porque esqueceu em algum lugar, parece que tem uma síndrome de abstinência, e eles, então, nessa faixa etária, muito cuidado com o uso excessivo, e também porque interfere diretamente na qualidade do sono. As telas normalmente fazem com que a atenção dessa criança se renove constantemente, porque explode alguma coisa, muda de cor, e por essa renovação constante vai gerando um processo de ansiedade nessa criança, que gera uma qualidade de sono bem ruim, então tem que tomar cuidado. Quando você vai para o adolescente ou adulto, essas questões cerebrais são um pouco menos impactantes, mas também pode causar a questão da dependência, visto nós todos, que já temos um certo grau de dependência. Não sei como eu sobrevivi, que eu sou jurássica, eu não sou do período que não nasci, não tinha celular, então a gente já via nem celular, nem na verdade eu sou pré-Windows, bem anterior a isso. Quando você não tinha, a gente não sobreviveu, mas hoje eu não imagino um mundo sem. Então, também a gente vai criando uma certa dependência, alguns mais patológicos e outros não, mas a gente vai acontecendo isso. Mas também tem uma série de lesões, problemas físicos associados ao uso de tela. Se você fosse ler tudo que eu leio, então esses livros que estão aqui não são cenários, quando você ler, se eu fosse ler tudo isso, só tinha problemas como a gente está tendo que a gente foi para esse home office, de problemas de postura, de sedentarismo, de LERS, né, de esforços repetitivos e assim por diante. O César Coll, eu gosto dessa frase que ele fala, que hoje estamos obrigados a pensar mais rápido do que melhor. É tudo exigido num outro tempo. O Cronos e o Carois também não vou entrar nesse detalhe, mas a percepção do tempo, nossa, o Cronos é o tempo, continua passando em 24 horas, mas a percepção que a gente tem é outra, que cada vez mais a gente tem que fazer tudo, não necessariamente melhor, com profundidade, com complexidade, que a gente também precisa, exige. Obviamente, eu estou falando que existe um meio termo aí, eu sempre sou pelo caminho do meio, tem milhões de coisas bacanas na tela, e a gente, na editora, trabalha muito com isso. Por exemplo, óbvio, essa geração nasceu navegando nessas ferramentas, ele já tem isso como quase uma extensão da Pichicelli fala isso, que a tecnologia hoje é uma extensão do corpo desse adolescente. Então, obviamente, eles têm uma motivação e engajamento diferente nesse ambiente, mas é outra experiência de leitura, é uma linguagem hipertextual, em que eles acabam migrando para outros espaços e por não ser essa linearidade que existe, né? Você tem um link, você tem uma imagem, você visualiza um ED, um objeto digital, você funciona de maneira muito ruim. É claro que também tem a possibilidade de ter uma interatividade, de dar um feedback instantâneo, então na educação é super importante, porque em algumas ferramentas os alunos respondem ou interagem e tem respostas que o próprio sistema devolve e que o professor tem acesso a um dashboard com os resultados. Isso facilita muito a vida do professor, né? Então, alguns ecossistemas, nesse ambiente ecossistema digital, todo mundo viveu agora na pandemia, a gente foi empurrada, né, para esse ambiente digital, o quanto o professor precisava de um ambiente que fizesse a gestão, que pudesse acompanhar, que tivesse monitorando o que o aluno está fazendo, que não necessariamente no espaço dele. É possível, no ambiente digital, você ter atualizações muito mais rápidas e constantes que a gente consegue no impresso, quando eu falo principalmente de material didático. Você consegue ter o todo e a parte, porque essa brincadeira bem de Edgar Morin, que ele fala de como você vê o todo e a especificidade, você consegue. Você consegue personalizar, porque você consegue acompanhar um aluno de uma maneira mais personalizada, porque na sala, com 30, 40 alunos, a gente não consegue fazer isso, a gente consegue dar algum grau, mas uma personalização que você consiga ter um impacto, a sua intervenção na aprendizagem tem um impacto grande. John Hatt fala disso, da aprendizagem visível, de como o papel do professor impacta na aprendizagem do aluno, é através de dados e evidências de aprendizagem que surgem a partir de um ambiente digital.
permite uma globalização da gente se comunicar com o mundo inteiro, democratiza a informação, e Alan Paivil e Richard Meier falam da aprendizagem multimídia, de como você consegue ter uma experiência em que você tenha som, imagem, vídeo, você tem uma experiência melhor de aprendizagem do que no ambiente físico. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de um ambiente digital, a gente está falando de uma série de questões importantes, principalmente para a aprendizagem. Mas isso não quer dizer que a gente não elimine, que não há um equilíbrio entre essa questão impressa e o uso da tecnologia. Primeiro porque a tecnologia não é uma promessa, ela é um fato, o mundo está tecnológico, mas como a gente consegue fazer de maneira responsável? Primeiro, por todas as questões até que o Manuel apresentou, realmente hoje é um impacto muito sério, tem várias pessoas que acham cuidado com papel, mas trocam de celular a cada 6 meses. Isso vai gerando um lixo que a gente não dá conta. Aliás, o Japão tem muito para ensinar a gente com relação a lixo de tecnologia e alguns materiais que a gente não consegue reaproveitar e que causam um grande dano para o meio ambiente. Mas é uma realidade, ele está aí. Vamos usar as vantagens que tem disso, mas sem esquecer que tem essa leitura do impresso, que é onde a imaginação flui com muito mais vigor, é onde a gente consegue manter um vínculo afetivo entre pais e filhos, ninguém consegue colocar uma florzinha para secar no meio de uma tela, né? Existe um vínculo afetivo com o livro, com os pais, é uma oportunidade de compartilhar experiências, sentimentos, e com a leitura, em que você conversa com o outro, que normalmente isso não é gerado pela experiência de leitura na tela. Então, essa leitura mais profunda, que vai permitir também uma linguagem mais expressiva, mais compreensiva, que você vai conseguir desenvolver habilidades sociais, emocionais, cognitivas, essa formação mais integral, que, aliás, é uma proposta que está na Base Nacional Comum Curricular, essa ampliação de vocabulário, porque, normalmente, até uma leitura em tela, o que você faz é uma simplificação desse vocabulário para que você tenha uma leitura mais rápida, mais acessível, mais fluida, e, portanto, não amplie esse vocabulário. E, obviamente, forma futuros leitores. Você desenvolve a capacidade de leitura nesse ambiente impresso. Por isso que o equilíbrio, que, aliás, também para mim é o equilíbrio da onde a gente vai achar. Do home office também é um equilíbrio entre estar em casa e estar no ambiente físico, para você poder aumentar a criatividade, o vínculo e colaboração com seus parceiros. É no ensino híbrido que eu entendo que a educação vai caminhar, é o espaço presencial, é o espaço virtual. Esse equilíbrio é muito importante. Obviamente, a gente está numa transição para a cultura digital, a gente está indo para o ambiente digital, e isso exige da gente uma nova maneira de comprar, uma nova maneira de se relacionar, e a gente agora na pandemia, todo mundo entendeu como é que funciona, mas que também tem algumas preocupações. Isso acabou gerando uma mudança de foco, o uso da tela mudou a qualidade da atenção de todo mundo, já tem estudos mostrando isso. Às vezes, quando a gente está lendo na tela, e eu sou uma dessas, a gente acaba sentindo falta daquela leitura que eu fazia com mais profundidade. Então, as leituras técnicas eu faço fichando, então preciso do livro impresso faz para mim muita falta, e a leitura de prazer, que estou até com um livro recentemente aqui adquirido, que aliás ganhei um livro recente, que está muito envolvido, é uma leitura diferente, principalmente por isso que acho que a preferência que o Manuel mostrou, que até 70% das pessoas, principalmente quando vai de literatura, é dentro desse espaço do livro impresso. Quando a criança está num ambiente digital, a sua atenção é o tempo inteiro distraída, porque chega, porque pipoca, porque abre uma rede social, porque aparece uma outra imagem, porque esse ambiente online já manda para ela mensagens de consumo, essa atenção, esse foco se perde, apesar de estar com a tela com a cara grudada na tela, não quer dizer que ela esteja pensando nisso, e aí poder fazer analogias, inferências, habilidades cognitivas cada vez mais fica comprometido. E isso a gente tem que se preocupar com esses jovens, que essa capacidade leitora está se mudando, está se modificando, e a gente tem que se incomodar com essa mudança. Volto a dizer, o equilíbrio da gente continuar tendo as capacidades cognitivas, o prazer da leitura, não ter um impacto grande na cognição, sem perder o uso bom que a gente tinha da tecnologia e da leitura impressa. Era isso que eu queria comentar com vocês.
Depois a gente vai ter um espacinho para conversar, e agora acho que a palavra é do Felipe. Legal, Solange. Muito bacana aí todas essas informações para a gente. Deixa eu compartilhar a minha tela também. Dar boa noite aí para todos, né? Aos colegas da mesa, Maria, Manuel, Solange, agradecer pelo convite ao João Scortese, ao Fábio da Two Sides. É um prazer colaborar, contribuir de alguma forma com essa discussão tão importante, tão relevante para a gente, especialmente nesse contexto de pandemia, né, em que está todo mundo em casa, em que está todo mundo acompanhando e participando ativamente aí da educação dos filhos, né, de crianças, quem convive com crianças. E a minha contribuição aqui vai ser falar um pouquinho do ponto de vista do editor. Né? Eu sou diretor editorial da Editora do Brasil, atuo na edição de livros didáticos, literatura infantil e infanto-juvenil desde 2001, e vamos discutir, né, a questão da aprendizagem e da leitura no livro impresso sob o ponto de vista da infância e do livro para criança. Bom, eu acho que é importante a gente começar falando de que a gente não está aqui criticando ou subestimando o livro digital, né? O Manuel falou isso, Solange também, mas a gente está para entender e valorizar a importância do livro impresso, né? Que ainda tem a preferência da maioria dos leitores, e não é à toa, né? Isso é por uma série de motivos, existem razões para isso, né? O livro impresso, ele é uma experiência ainda, a leitura de uma obra literária impressa, é uma experiência única, né? Uma experiência completa e que desperta, ela trabalha com diversos sentidos, ela mexe com a gente de uma forma que a leitura digital numa plataforma eletrônica ela não é possível, né? E é esse estímulo, essa experiência que vai formar leitores, que vai criar esse vínculo afetivo que a gente tem, né, com o livro, e isso começa na infância e isso precisa ser ensinado às crianças, né? Mas como será que a gente consegue tudo isso com um livro, né? Como que um objeto aparentemente tão simples, que faz parte, né, do nosso cotidiano, da nossa rotina desde sempre, como que ele é capaz de fazer tudo isso pela gente, né? Esse trabalho, ele envolve muitas pessoas, né? Então, uma obra, ela nasce a partir da criação intelectual do autor do texto e do autor das ilustrações desse texto. Então, é uma criação artística, tem um trabalho de criação por trás disso, e que, a partir dos autores, né, envolve aí dezenas de profissionais, né? Então, falando da cadeira aqui do editorial, né, como editor, são muitas pessoas envolvidas na criação, na concepção desse produto livro, né? Editores, designers, revisores, produtores gráficos, enfim, uma série de pessoas que trabalham colaborativamente com os autores, né, para que a gente tenha o produto livro, para que a gente tenha essa obra que vai ter o impacto, né, na vida de todos nós, como a gente sabe, né? E muita coisa é pensada para a gente publicar um livro, para a gente ter o livro do jeito como ele é, né? Então, diversos formatos são possíveis. Então, um livro infantil, se você tem um formato horizontal, você tem uma determinada intenção, você tem possibilidades de trabalho com a ilustração. Você pode ter um formato mais verticalizado, a experiência de leitura vai ser diferente.
Você vai escolher o papel, você pode ter, né, um papel com uma porosidade maior, que privilegia uma experiência tátil ao virar as páginas, você vai pensar a gramatura desse papel, você vai pensar no acabamento de capa, se você vai utilizar algum verniz, se você vai utilizar algum verniz com textura, se você não vai utilizar verniz, você vai ter alguma faca na capa ou no miolo do livro, algum corte numa ilustração, quer dizer, são muitos detalhes, muitas possibilidades que são pensadas, né, concebidas por esse conjunto de pessoas, autores, ilustradores e profissionais da cadeia do livro, para que a gente tenha o resultado que é o livro impresso na literatura infantil como a gente conhece. Falar um pouquinho, né, da concepção autoral, né, da obra, né? Nada num livro é fortuito, nada num livro está ali por acaso, né? Os menores detalhes, eles são exaustivamente discutidos pela equipe, são muitas considerações, como eu disse, né, a colaboração aí é intensa para que a gente possa ter um produto que proporcione essa experiência completa e única que a gente sabe que o livro tem. E a gente, por exemplo, está falando aqui de ilustrações, então, numa determinada sequência de imagens no livro, né? Pode parecer óbvio isso que eu estou dizendo, mas quando a gente tem uma imagem que você tem um corte naquela página, sangria, e ao virar a página você tem a continuação dessa narrativa visual, quer dizer, com um livro impresso você consegue, né, ir e vir ali com a página, entender, fazer a leitura dessa narrativa de uma forma muito mais completa do que a leitura num dispositivo eletrônico, por exemplo. Você tem a disposição do texto na página, se esse texto ele vai tá disposto de uma determinada maneira de eu vou dar um destaque a uma palavra, eu vou terminar aqui, eu vou ter uma interrupção, um silêncio, são jogos, né? A leitura do livro impresso, físico, é quase que uma brincadeira, né? Para criança, é quase que uma brincadeira para quem está lendo para criança, e a gente só consegue ter isso por essa concepção, por essa intencionalidade que a gente tem do autor na obra, né? O livro digital, ele acaba não possibilitando muitas coisas. Então, a gente tem livros em que, ali no meio da narrativa, é necessário você mudar a orientação da leitura, você tem que virar de ponta cabeça às vezes, quer dizer, é algo bastante gostoso de fazer, gostoso de pensar, e a gente quer sempre provocar o leitor, fazer com que ele se intrigue ali com as escolhas e mergulhe cada vez mais, né, nessa leitura. Se a gente não valorizar a experiência da leitura literária pelo livro impresso, né, pelo papel, que consequências que a gente pode ter aí? É afastar a criança e não criar leitores, né? Por mais que isso possa parecer contraditório, muitas vezes se diz que o livro digital ele vai ampliar o acesso à leitura. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa afirmação, discuti-la melhor. Eu acho que o que vai fazer com que a leitura tenha um alcance cada vez maior é essa experiência completa que o livro em papel proporciona. Para a gente formar leitores, a gente tem que
ter livros disponíveis para as famílias e para as crianças, livro impresso, livro no papel. Muitas vezes a narrativa verbal ela acaba tendo uma supervalorização, né? Então, ela não é o único elemento de um livro, né? A gente falou um pouquinho aqui da narrativa visual, que ela é tão importante e às vezes até mais importante do que a narrativa verbal em algumas obras de literatura infantil. E essa narrativa verbal, ela não está acima dessa experiência que é a leitura do livro. Então, a ideia de que quando você lê para uma criança, quando você quer que uma criança leia um livro, para que ela conheça a história, não é apenas isso, né? É muito mais do que isso. Então, o trabalho de leitura com criança não é apenas para que ela conheça a narrativa verbal daquele texto, né? E o livro é um produto muito, muito importante, complexo, e que precisa ser consumido por completo aí dentro dessa experiência. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esse momento em que a educação ela praticamente está toda aqui numa tela, com as crianças em casa, fora do ambiente escolar, com uma interação muito menor entre professores e alunos e outras crianças. Muito cuidado de que o digital ele é o único caminho possível. Não, a gente tem que questionar e refletir bastante sobre isso. Né? Falando de leitura para crianças, né? A Solange explorou isso muito bem aí na apresentação dela, né? Por que é tão importante ler para uma criança, né? É a maneira da gente estimular o desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? Falando aí entre 2, 4, 5 anos, né? Essa leitura compartilhada, leitura de pais com os filhos, ela é fundamental para o desenvolvimento, para a aprendizagem da criança. E não só do ponto de vista do desenvolvimento, mas também de fortalecer, né, de reforçar esse vínculo afetivo entre crianças e os seus cuidadores, né? Falando um pouquinho de ciência, do que as pesquisas aí estão mostrando, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse estudo, dessa pesquisa, realizada pela Universidade de Michigan, foi realizada em 2019. Traz aí algumas informações relevantes aí, significativas para a nossa discussão, né? Foi montado grupos com pais e crianças, e nesses grupos foram disponibilizados livros impressos, livros digitais enriquecidos, né, com música, com som, com efeitos de enriquecimento, esses livros digitais, e livros digitais, né, sem nenhum enriquecimento. E esses grupos faziam a leitura dessas obras nesses 3 formatos e se identificou algumas coisas interessantes da gente olhar juntos aqui. Bom, o livro impresso, né? O que aconteceu nesses grupos quando a leitura era feita com o livro em papel? Adultos e crianças conversam muito mais enquanto um livro de papel está sendo lido do que enquanto um livro digital está sendo lido. A interação, a qualidade dessa interação entre adulto e criança, ela foi muito maior do que com o livro digital. Né? A contextualização, essa questão dialógica que ocorre a partir da narrativa do livro, você provocar a criança no sentido de trazer a informação para o cotidiano dela, de você fazê-la pensar em cima daquela história, ocorreu muito mais com o livro impresso do que na leitura com o livro digital. A interação das crianças também com
a história, ao ser lida no exemplar impresso, foi muito maior. E a colaboração, né, o livro em papel, ele gera um espírito de colaboração naquela atividade de leitura muito maior do que o digital. Aqui a gente tem alguns apontamentos observados na leitura com o livro digital. O dispositivo, né, o device, ele acaba sendo uma distração. Ele acaba se sobrepondo à narrativa. A criança, ela fica prestando mais atenção no aparelho, né, no tablet, no celular, do que no livro digital em si. Elas acabam perguntando, falando muito mais do dispositivo do que sobre a história, quer dizer, há um total desvio de foco e da finalidade que a leitura compartilhada implica. Achei muito curioso essa questão de que há um senso de posse do dispositivo, né? Então, é o meu celular, é o meu tablet, em contrapartida que o livro, ele acaba, por si só, tendo uma conotação muito mais colaborativa de você ter um conhecimento ali compartilhado por aquela mídia, né, pela mídia impressa, enquanto que o meio digital ele não possibilita isso, né? Efeitos do livro digital, né, as interações, as músicas, elas acabam afetando a capacidade de compreensão leitora da criança. Muitas vezes se pensa que você está estimulando uma criança com toda essa parafernália de música, de sons, de vibração de toque, isso não é estímulo cognitivo, isso é entretenimento. Você vai ter a criança ali prestando atenção naquilo tudo, mas ela não vai estar desenvolvendo as suas habilidades cognitivas como ela deveria e como a leitura para a criança precisa fazer para o seu desenvolvimento e para que ela possa aprender. Né, acabei de dizer aqui esse último tópico, a questão de que esses sons eles acabam implicando numa menor interação durante a leitura. Bom, e a conclusão, né, do estudo? É uma recomendação médica de que o livro impresso seja lido para as crianças, por conta de tudo isso. Então, é o pediatra dizendo para os pais: leiam o livro impresso em casa, porque o resultado, o que ele vai proporcionar dessa experiência é muito superior do que o livro digital. Uma noção que muitas vezes se tem, né, de que esse estímulo dos barulhos, das imagens, de todos esses recursos, eles não substituem, eles não chegam nem perto dos estímulos reais que a leitura de um livro impresso vai ter sobre as crianças, né? E podem ser criadas barreiras se o uso do livro digital acaba sendo muito grande, acaba passando do que a gente considera aceitável, ele é uma experiência muito solitária, né? A criança ela se sente autônoma para pegar um celular, desbloquear e de alguma forma ela pode estar lendo entre aspas sozinha esse livro num dispositivo, e aí a gente perde, né, toda a experiência, todas as possibilidades que a leitura compartilhada de um livro impresso traz nessa relação de pais, cuidadores e crianças, né? Então, acho que é um estudo pequeno, mas que revela bastante e confirma, né,
tudo isso que a gente está dizendo desde o início aqui da mesa. Um aspecto que eu acho importante trazer, o Manuel mostrou ali no início informações, e a gente via aqui os comentários, né, no chat de que, poxa, eu não sabia disso, que legal, bacana vocês trazerem, é falar um pouco do que está por trás, quais as implicações dessa questão que hoje está muito disseminada, que é o compartilhamento de PDFs, né, pela internet. Isso foi ainda mais acentuado agora durante o período da pandemia. E eu acredito que muita gente não tenha a informação necessária em relação a isso, então é importante a gente falar. Bom, compartilhar, reproduzir, disponibilizar PDF de qualquer livro em qualquer plataforma online é uma violação à lei de direitos autorais. Você, ninguém pode fazer isso sem a autorização expressa dos detentores, que são a editora e autor, né? Não é permitido você disponibilizar, tampouco fazer uso desse conteúdo na internet, né? De um PDF compartilhado. Isso democratiza o acesso à leitura? Eu acho que cabe a gente, né, discutir esse ponto. Acesso à leitura vai ser democratizado com políticas públicas eficientes, com a escola cumprindo o seu papel em relação à formação de leitores, né? É importante o papel da escola na questão da leitura. A gente sabe que muitas vezes você pedir ler um livro para a escola pode ser considerado inadequado, porque é uma leitura obrigatória, mas, por outro lado, você está colocando a criança ali em contato com o livro. Então, a divulgação em PDF, ela não pode ser considerada como responsável por democratizar a leitura no país, né? O livro ele é muito importante para uma cadeia que trabalha, né, com isso, né? São autores, são editores, são gráficas, são livreiros, uma série de agentes aí que dão a sua contribuição, trabalham, né, de maneira séria e responsável e que tanto contribuem para a economia do país, né? E a editora tem muito livro digital, a gente faz livro digital, como eu disse, né? Não se trata de desvalorizar o livro digital, mas sim da gente valorizar o livro impresso. E quando for comprar um livro digital, né? Todos aqui compram um livro digital, são consumidores de mídias digitais também, nas lojas especializadas, nos aplicativos especializados em que você compra de forma legal, né, esse produto, esse conteúdo. Então, acho que são informações aí importantes. A gente fala muito de ética, né? A gente discute muito a necessidade de sermos, né, uma sociedade cada vez mais ética. E, às vezes, uma questão como essa, de você fazer uso de uma propriedade intelectual sem a devida autorização, você está tendo um comportamento não ético. Eu queria terminar aqui com vocês dividindo um vídeo, né, sobre um book trailer, na verdade, de uma publicação da Companhia das Letras, um livro de 2010, que eu acho que ele resume bem tudo isso que a gente está falando, né? É um livro, uma coisa aparentemente simples, né, um objeto aparentemente simples, mas que tem toda uma complexidade e uma importância por trás disso, né? Vamos dar uma olhada juntos aqui para a gente descontrair um pouquinho. Tem que alterar o compartilhamento aí, Felipe. Só um instante. What do you have there? A gente ensaiou tanto, né, Rodrigo?
Pois é. Quer fechar o compartilhamento? Pronto, já me entendi aqui. Beleza. Show, apareceu. Apareceu, né? Deixa eu voltar. Vamos lá, gente. What do you have there? It's a book. Do you scroll down? Nope. Turn the page. It's a book. Can you blog with it? No. It's a book. Well, can it tweet? No. Can it text? Can it Wi-Fi? Does it need a password? No. Can it do this? No. It's a book. Are you going to give it back? No, but I'll charge it up when I'm done. You don't have to. By Wayne Smith. É isso, gente. Isso que tinha para compartilhar com vocês, né? É um livro, Agradeço Lane Smith. pela oportunidade novamente e fico à disposição aí para as perguntas e continuar colaborando aí com a mesa. Muito obrigado. Bem, penso que agora já estamos no momento de encaminhar as próximas atividades. Gostaria de dizer a vocês que foi um encanto ver o que vocês apresentaram aqui, e por sorte nós vamos ficar com isso gravado, que é uma fonte de consulta importante, né? Cada um do seu ramo de atuação nos dá uma visão de conjunto. Desculpe meu comentário, é que a gente fica entusiasmada aqui com a situação e quer comentar, mas minha posição não é essa. Mas gostaria de dizer que estão de parabéns, claro, né? Essa é uma mesa, como eu disse, Manteigas ontem, que complementa a discussão que nós fizemos ontem, né? E apresenta dados importantes. Muito obrigada, portanto. Infelizmente, temos que ir encaminhando para a fase final da nossa atividade. Estamos aqui, não há exatamente perguntas que foram feitas, há comentários que eu vou rapidamente ler para vocês, que o Rodrigo reuniu alguns comentários, e depois, se vocês quiserem comentar os comentários, fiquem à vontade, porque após essa sessão, esse momento, nós vamos passar para o sorteio da caneca. Os comentários, então, vocês devem ter acompanhado no chat, destacam, como a Marister, dados importantes, muito bom. Muito importante, Hamilton Costa destaca, muito importante a divulgação desses fatos para combater esses mitos. Parabéns ao Two Sides. Boa noite, o Detoy. Muito importante esses dados, minha geração pensa totalmente o contrário. Que legal. Mas eu, como escritor, penso como vocês. O Manuel Manteigas comenta, quem tiver interesse, o divulga, e receber a apresentação do Two Sides e mais informações sobre a mídia impressa e meio ambiente, pode solicitar para o e-mail dele, que já está, não é, destacado no chat, que é o twosides@twosides.org.br. Eu fiz um comentário que esse material é muito bom, parabéns, a Maria Lúcia Kerr vai solicitá-la. Também cumprimentei, parabenizei Solange pelo conjunto de informações e reflexões. Heitor Rafael Fernandes, parabéns, Sol Petrocínio, sou Heitor, tenho 10 anos, olha que bonitinho. E o último livro que eu li recentemente foi Asas do Joel, do Valcir Carrasco, editora Moderna, muito bom. E aí, Heitor, está conosco de novo, né? Sol Petrocínio respondendo ao Heitor, que bom que gostou do livro, Valcir, muito nos honra em ser nosso autor exclusivo. Novamente comentei, experiência, uma apresentação do Felipe, a experiência sinestésica da leitura no movimento do livro impresso, uma beleza, viu, Felipe? João Cortés também comentou a visão legal do processo produtivo, Valdir Primeiro Oca, Felipe valoriza o livro em papel mais que todos nós, e com essa aparência jovem, Felipe, muito bom. Ainda comentários do Heitor, o Heitor adorou o vídeo de vocês, olha lá. Valdir Primeiro Oca, sem dúvida, ótimas referências para serem gravadas em nossas memórias. Cris Rezende, parabeniza, ótima mesa. Elma, que delícia ouvir todos vocês e entender por que eu não troco o livro impresso pelo eletrônico.
A gravação da mesa será muito importante, pois tem muitos pais de crianças que precisam saber essas informações. Hamilton Costa, muito boas as apresentações. Fábio Mortara, Solange, Felipe, parabéns. Pergunta, agora vem uma pergunta do Fábio Mortara. Como convencer os atuais responsáveis pelas compras de livros no governo federal de que o livro impresso é mais eficiente na aprendizagem? E a pergunta do Mauro Ipresnet. Essas conclusões de estudos da Universidade de Michigan poderiam ser exportadas para jovens e adultos? Claro que tirando a condição de leitura de um para outro. Então, temos aqui duas perguntas que chegam agora, do Fábio Mortara e do Mauro Ipresnet. Vocês ouviram, não é? Então, fiquem à vontade para se organizarem para as respostas. Ainda temos tempo para isso. Por gentileza, como vocês preferirem. Solange, Quer começar, por Felipe? favor, por favor, por favor. Então, tá bom. Com relação ao poder público e à compra, na verdade, isso, eu acredito num processo educacional de transformação da sociedade toda. A gente tem que fazer iniciativas como essa, para que todos entendam o valor dessa leitura impressa e a gente se mobilize como sociedade para pressionar. Não é que você chega lá e orienta o governo e ele vai simplesmente achar, ele faz o que ele entende, o que talvez seja mais barato, o que seja possível, mas se a gente é uma sociedade organizada e que se mobilize para isso, que pressione para que a gente mantenha alguns elementos importantes, volto a dizer, nessa questão mais de equilíbrio, sem dúvida nenhuma, acho que é o caminho de você ter uma sociedade consciente dessa importância. Esses pais que dão o celular para o menino ficar lendo, que funciona como uma babá como ninguém, né? Porque a criança fica quieta, se eles tivessem noção do mal que estão fazendo para os seus filhos, tenho certeza que não fariam, porque todo mundo quer o bem dos seus filhos. Então, a conscientização, através de eventos como esse, dos professores, na formação dos professores, eles entenderem o papel que ele tem na formação do leitor de livro impresso, de conscientização das famílias, gera uma mobilização social que vai pressionar para que isso naturalmente aconteça por parte também dos representantes dos poderes públicos. Complementando aí a Solange, né, eu gosto muito da palavra equilíbrio, e esse ano toda a questão foi direcionada para uma ponta, né, para a questão do ensino à distância, para a questão do digital, e eu acho que são mídias complementares. A gente vai ter uma educação de qualidade com livro impresso, com apoios de recursos, com apoio de recursos digitais, e acredito que os programas de compra de livro, né, que o Brasil tem um dos maiores programas de compra de livro do mundo, que é o PNLD, eu acredito que esteja nessa direção. Então, a gente está com um edital agora em que traz a questão do livro digital, né, é algo inédito para o programa, mas ele traz como apoio, ele traz como complemento ao livro impresso. Então, eu acho que isso está sendo observado. E em relação à pesquisa da Universidade de Michigan, ela foi desenvolvida pela pediatria, né? Ela foi desenvolvida pelo hospital infantil da universidade. Mas se a gente for fazer a transposição para jovens e adultos, eu acho que é a questão do nível de leitura, né? Do nível de apreensão do que você está lendo com o papel, que é muito diferente da leitura com o livro digital. Então, eu acredito que ela também pode ter essa transposição, essa comparação com leitores de outras idades. Maria, eu queria fazer uma pergunta também à Solange e ao Felipe. Fique à vontade. Prazer ouvir. Obrigado. A gente sabe, a gente não fala tanto sobre isso, não se comenta tanto, porque os números absolutos ainda são incipientes. Mas no mundo inteiro, e também, primeiro na Europa, nos Estados Unidos e agora no Brasil, a gente tem visto um crescimento muito rápido, muito forte dos audiolivros. Vocês têm algo a dizer sobre isso? As suas editoras estão certamente observando esse fenômeno. Como é que vocês percebem o audiolivro nesse contexto? Quer começar, Felipe?
Começo sim, Solange, obrigado. Boa pergunta, Manuel. O audiolivro ele tem ganho muito espaço, né, ao lado do livro digital, como dentro desse contexto de novas mídias, né, e a gente conversando com os produtores, conversando com quem está envolvido com o audiolivro, e é um movimento relativamente recente no Brasil, né, de 2019 para cá, é muito coerente a forma como eles colocam, de que eles entram para competir com outras formas de entretenimento. Então, é curioso que eu acho que a gente pode dizer que um audiolivro ele está mais para um entretenimento com a pessoa que, ao invés de assistir a Netflix ou assistir a Amazon, ela vai optar por ouvir um livro em áudio do que relacionado à experiência de leitura. Então, é válido, eu acho que a gente tem que apoiar, é porta de entrada para o livro, é porta de entrada para a leitura, mas a gente tem que entender que são experiências muito diferentes. Vou trazer isso para o ambiente educacional, né? O audiolivro ainda não tem esse espaço como didático dentro das escolas. Eu acho que ele também surge um pouco da necessidade de você fazer mais de uma coisa, dessa história do Kairos, que a gente tem que fazer tudo a toda hora. Então, na hora que você está dirigindo, você pode estar escutando um livro, porque perder tempo dirigindo. Você escuta um podcast, você escuta um audiolivro, você precisa fazer muitas coisas o tempo inteiro, você precisa tá perdendo tempo, né? Você está perdendo tempo, então dá para você fazer mais de uma coisa, ele favorece isso de você ampliar essas leituras que você tem que fazer, que não necessariamente você precisa parar para ler, né? Você faz junto com outras coisas. Obviamente isso também tem um impacto, né? Porque você gera uma ansiedade, você não consegue ter a atenção totalmente focada, você tem alguns outros problemas. Quando você faz isso, como o Felipe está falando, um recurso de entretenimento, que você não quer cansar a vista, também tem um espaço de inclusão importante para quem tem perda visual e pode ter acesso a essa leitura, essa fala, esse audiolivro, também tem seu espaço, tem seu lugar. Mas acho que cresce muito, no meu ponto de vista, por essa necessidade de usar o tempo para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós temos aquele tempo para mais momento difícil, ótimo, desculpe. Aquele momento difícil que eu vou pedir a vocês, por gentileza, se já podemos ir encaminhando a próxima etapa, que é o sorteio, pode ser, que já estamos caminhando para o final. Então, vou, inicialmente, agradeço a vocês pelos conhecimentos que nos trouxeram, conhecimentos nascidos da experiência, e convido-os, então, às suas considerações finais antes de passarmos aos sorteios, e todos estão convidados. Mas gostariam de despedida? Agradecer novamente, né, a todos, das boas noites e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Agradeço. Para nós é um prazer. Agradeço também o convite e a parceria aqui, desde as primeiras reuniões que nós tivemos preparando essa live, foi um aprendizado com o Felipe, com o Manuel, com o Fábio, com você, Maria. Acho que a gente, bem bacana a gente poder aprender aqui com todos, a gente já veio aprendendo antes e contem sempre comigo quando precisar. Estou aqui, foi um prazer estar aqui junto com vocês. Com certeza. Para mim também, um prazer enorme, aprendi bastante, é um assunto muito, muito agradável, muito interessante, e é muito bom, né, ouvir o quanto o livro impresso marca o nosso cérebro, os nossos corações, e enxergar que ele tem um futuro ainda muito, e muito, e muito longo. Obrigado. É uma mesa que nos dá esperança. Parabéns, viu? Falar disso, desse assunto, com coragem, com conhecimento, neste momento, é de fato um ganho para todos nós. Muito obrigada. Bem, nós então passamos agora ao sorteio, Rodrigo, ao sorteio da nossa caneca. Sim. Nossa, perdão, a caneca vai ser de quem for ser sorteado. E depois, se o João quiser fazer o encerramento, fique à vontade, João. Sim. Então vamos lá, vou iniciar o sorteio então. Vamos. Aqui estão todos os nomes dos participantes de hoje. Vamos rodar o sorteio.
Quem ganhou, Heitor Rafael Fernandes. Olha só que De legal. novo, Heitor? Ah, Heitor. Oi, Heitor. Heitor só dá. O Heitor não foi caneca que você ganhou, né, Heitor, da outra vez? Não, né? O que ele ganhou? Da Foi? outra- Muito bom. Mas é que o Heitor é assíduo aqui, o Heitor, esse pequeno grande leitor, né, Heitor? E autor agora. Muito bem. Ah, foi a mãe que ganhou. Então a família está completa, Joyce. Já faz Mas tempo, né? Dá tempo ainda. Bem, deixa depois, para não ficar 2 canecas, a gente troca direitinho para que ele possa ter 2 brindes, ok? perfeito. Oi? Não, eu acho que ele ganhou outra caneca também, né? Não, foi a Joyce, a mãe dele, que ganhou da outra vez. Agora foi ele, o filho. Ah, que legal. A família vai tomar agora o café da manhã, padrão Scortese, Tá certo? ótimo. Obrigado. Tá bom? Legal. Bem, então, vamos dar esse encerramento, João. Você tem a gostaria? Muito obrigado. Eu gostei muito do que o Felipe e que a Solange falaram. Eu acho até, Maria, é uma sugestão para você que está organizando a programação de 2021. Eu não sei como, isso é um trabalho para você, não para mim. Trabalho para mim é fácil, para você é mais fácil ainda. Como é que a gente consegue juntar essas 2 mesas? A mesa de ontem com a mesa de hoje, porque a Solange começou falando, parece até que ela estava emendando com o que foi dito ontem, né? Entendeu? Olha, é impressionante. E o Felipe, muito didático, mas com muita simplicidade, mostrou o amor, a importância do amor pelo livro, pelo dia a dia, né? Como eu faço eu também faço livros, então eu entendi muito bem o que ele contou com muito amor, né? Eu não sei como, mas a gente depois conversa com o Manteiga, com o Fábio Mortara, com o Hamilton, com a Tânia, ver se a gente consegue fazer talvez um dia inteiro ou alguma coisa que a gente possa juntar as 2 ideias. É um desafio para você. Eu apenas estou dando a ideia, você que se vira. Bem, você sabe que bons desafios, né, são aqueles que a gente encara porque sabe que pode. Veja quanto material que esses 2 grupos disponibilizaram e quantas pessoas com experiências e vivências nós tivemos aqui e conhecemos, né? Então, aquele material da Solange, ali, se você pegar item por item, você tem meia hora falando, né? Pois é. É um curso. Pois não, é tipo um curso mesmo. Pois não. Desculpe roubar mais 1 minuto do tempo de todos. Essa ideia do Scortese é interessantíssima, Scortese, e estava nos planos de Tusside já. Olha como as coisas vêm ao encontro. Hoje nós realizamos um evento muito bacana, chamado Power of Print, voltado para publicitários, mostrando o quanto a mídia impressa é útil, eficaz e necessária e indispensável nas campanhas publicitárias, na construção de marcas, especificamente. E já uns 2 meses, quando a gente começou a conversar com a Solange, né, e com o Felipe, nós pensamos, olha, deveríamos ter um evento desse tipo voltado para a mídia impressa na educação, né? Então, olha, maravilhoso. Você sabe o que eu vi? Vamos fazer juntos? Vamos fazer? Vamos. Você sabe o que eu enxerguei? Eu enxerguei quase que um curso, vamos chamar de curso, tá? Não sei se a palavra é essa, voltada para o profissional do livro, as pessoas que trabalham nas editoras, né? Esse material da Moderna é muito bom, o que o Felipe falou também. Às vezes você recebe um funcionário novo, mesmo formado na área, dentro da sua empresa, ele está verde, ele está cru. Se ele tiver essa noção do que a Solange falou, do que o Felipe falou, eu tenho certeza que ele melhora. De alguma forma ele vai melhorar. Eu acho que é por aí, eu pelo menos vi por esse caminho, de olhar para a formação do profissional do livro, da pessoa que quer trabalhar, que tem amor pelo livro, mas não sabe ainda, que às vezes o amor é muito bruto, né? Se você conseguir mostrar a experiência desse amor, você consegue crescer. Isso em relação ao livro, claro. Obrigado, viu, Maria? Anotadas, boas ideias, e essa interface com a educação, que também foi bastante explorada aqui. Penso que 2021, conforme estiver a situação, nós ainda teremos muito a explorar
em relação ao tipo de material que nós vamos ter que utilizar e se o suporte digital ainda vai continuar com essa força e como é que vai funcionar na educação, talvez seja também, João, uma interface importante para ser explorada que as mesas anteriores exploraram, né? Então, foi muito bom. Posso sugerir uma coisa, Maria? Claro. Até o João falando de um profissional do livro, acho que podia traçar o percurso do livro, né? Dentro do profissional na produção, como ele vai para o espaço escolar, como ele entra no espaço familiar, essa trajetória do livro e o impacto que ele tem nesses diferentes âmbitos. Acho que podia ser até um fio condutor. Perfeito. Você puxa o fio da meada, né? Gente, boa noite, muito obrigado, viu, para todos vocês, e parabéns, viu? Vamos abrir Boa noite, obrigada. Vamos abrir para uma salva de palmas, os aplausos. Então, por gentileza, abram seus microfones, podem abrir para... Vamos lá? Então, boa noite a vocês. Valeu.